Comigo, a partir de agora, José Eduardo Barroso, secretário municipal do Meio Ambiente, essa pasta que é tão importante para o desenvolvimento da cidade, do estado, do país e do mundo, não é? Como não falar sobre meio ambiente em tempos, esses tempos que a gente vive. Comigo, a partir de agora, José Eduardo Barroso, secretário municipal do Meio Ambiente de Catalão. Prazer estar te recebendo aqui nos estúdios da TV Sudeste para a gente falar sobre a sua atuação à frente da Secretaria e sobre esse Dia Mundial do Meio Ambiente também, 5 de junho. Bem-vindo à TV Sudeste, uma alegria recebê-lo. Tudo bem, Zé Eduardo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Nário Leão. Obrigado a todos que nos veem, que nos ouvem. É uma grande satisfação estar aqui hoje para falar dessa data tão importante, que é o Dia Mundial de Celebração do Meio Ambiente. Pois é, você é à frente dessa secretaria. Nós já conversamos algumas vezes, até te agradeço a sua disponibilidade em atender a nossa produção, a nossa reportagem. E esse Dia Mundial do Meio Ambiente, o que ele representa, você estando à frente dessa pasta aqui na cidade de Catalão? E já teve uma programação, né, especial para esse dia. Qual a avaliação, inclusive, que você faz também, Zé Eduardo? A gente finalizou agora há pouco a nossa mostra ambiental. Foi um verdadeiro sucesso. A gente pôde mostrar, como o próprio nome diz, né, a mostra, a gente pôde mostrar um pouco das ações e dos vários programas que são desenvolvidos pela Secretaria de Meio Ambiente Catalão. Contamos com várias presenças de autoridades, de parceiros, de empresas e de instituições parceiras, sempre pautando a pauta específica do meio ambiente. Pudemos lançar 5 importantes projetos ambientais que eu quero citar também. Enfim, foi um dia muito bom, porque é um dia que a gente celebra e ao mesmo tempo a gente conscientiza da importância da preservação desse bem comum de todos, que é o meio ambiente. Bom, você falando a respeito dessa comemoração, dessa mostra, há muito tempo que eu não vi a Secretaria do Meio Ambiente promovendo algo assim, né, indo de encontro realmente à população. Já vi outras ações, outras atividades, isso vem demonstrando que vamos dizer, essa nova gestão, esse novo estilo, a ideia é essa, de estar mais próximo e conscientizar mais ainda as pessoas? Com certeza. O perfil dessa atual gestão, o próprio prefeito, ele traça algumas diretrizes e especificamente na pasta do meio ambiente, ele foi muito claro em falar assim, olha, nós precisamos de ações humanizadas, de ações de desburocratização, porque a gente tem muito processo, muita legislação para fins de fiscalização, de licenciamento. E isso às vezes trava um pouco o processo, né? E a gente tem ouvido muito, inclusive a nível nacional, algumas alterações legais nesse processo de licenciamento, porque é justamente esse sobrepeso tentando encontrar um ponto de equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental. Daí o termo sustentabilidade, né? E é isso que a gente faz essa ponte, o controle, né, entre os possíveis danos causados pelo desenvolvimento, pelas empresas, seja ela de qual área for, e como devemos e podemos compensar por esses prováveis danos, como mitigar os danos, para que a gente possa ter esse desenvolvimento sustentável. Então, o prefeito Velomar Rios, ele foi muito claro em nos direcionar nesse sentido da desburocratização. Um outro ponto muito forte é trabalhar a questão de arborização. A gente precisa trabalhar isso muito aqui em Catalão. Inclusive, hoje a gente mostramos o que vai ser o horto municipal. Nós já tivemos um viveiro de mudas aqui, há uns anos atrás. Até hoje a gente doa muda, mas essas mudas não são produzidas por nós. A gente doa como? A gente consegue transformar multas, taxas em mudas. Então, quem às vezes é autuado pelas ações de fiscalização ambiental, ao invés da pessoa pagar a multa, pode se converter em serviços, produtos e mudas. Então a gente recebe essas mudas e a gente doa. E assim temos feito várias ações, todo evento que tem, prefeitura nos bairros, a gente doa muita muda e a gente vai nas escolas municipais para plantio de mudas também. E a nossa ideia, a gente lançou isso hoje, já entrando já nesse tema, um dos nossos projetos é o lançamento do horto municipal. E lá nós vamos ter mais de 1.000 metros quadrados para produção de mudas. Às vezes é algo que nem a gente não pensa só na questão financeira da coisa, mas na questão dos valores que isso traz.
você ter todo o processo de busca e separação de sementes, plantio, germinação, a gente acompanhar e ter com qualidade e com quantidade as mudas que nós precisamos e atendendo à real demanda da população. Porque tem pessoas que acham lindo plantar ipê, mas às vezes não é a planta ideal para plantar na sua casa, calçada. Então a gente tem todo uma parte técnica, um estudo que os nossos servidores muito gabaritados da Secretaria faz todo o trabalho para orientar corretamente qual tipo de árvore, qual tipo de planta, e é um dos motes principais nossos essa questão de arborização, Catalão ser cidade verde, cidade das flores. Zé Eduardo, você acabou de mencionar aí a respeito desse horto. Zé Eduardo, você acabou de mencionar aí o horto seria um dos projetos. Quais são os outros que vocês estão aí pensando em colocar à disposição da comunidade e implementar a partir de agora? Bom, nós hoje nós pudemos lançar 5 grandes projetos. O primeiro foi esse que eu comentei sobre o horto, que nós vamos ter as mudas para doação. O segundo é o novo centro de triagem de material reciclável. Então, nós temos no nosso aterro, não sei se você conhece o aterro sanitário, a gente tem um aterro exemplar, muito bem feito o resíduo, muito bem feita a questão de gestão dos nossos resíduos, mas a gente precisa melhorar o que já é feito ali. Então, nós temos hoje o pessoal da Cotracat, é a Cooperativa de Trabalhadores Autônomos, que são famílias que vivem dos nossos resíduos. Então, quando a gente às vezes pensa, botei no lixo, acabou. Não. Sabe que aquilo lá ainda tem um grande caminho e tem pessoas que vivem daquilo. Então, hoje nós temos 31 pessoas associadas que tiram o seu dia a dia, o sustento desse resíduo que nós geramos. E uma grande parceira nossa, que estava presente nessa nossa amostra, é a Cleanmaster. Essa empresa que é responsável por toda a gestão, coleta desses resíduos, hoje a gente consegue abranger 100% da cidade com a coleta seletiva. Então, nas nossas redes sociais, nas redes sociais da própria Cleanmaster, a gente divulga os dias e qual horário que passa no seu bairro. E coleta seletiva, ela, além de ser ambientalmente correta, de dar um tempo de vida útil maior para o nosso aterro sanitário, também ajuda essas pessoas que vivem disso, porque elas não vão ter que separar o lixo lá na hora. E hoje a gente tem noção de que mais ou menos 20% só do que eles produzem que vem da coleta seletiva. Os outros 80% eles têm que manualmente manipular o lixo, o resíduo, para retirar plástico, retirar lata, alumínio. Então, se a gente fizer isso na nossa casa, a gente vai estar ajudando eles. E nós, enquanto Prefeitura, enquanto Secretaria de Meio Ambiente, lançamos hoje o novo projeto do Centro de Triagem de Reciclados. Então, foi o segundo projeto. E é algo grande, mais de 1.200 metros quadrados de área de obra. Escrevemos para o novo PAC, para tentar também novos equipamentos, para melhorar, porque a gente vê que tem muito mais lixo do que aquilo que eles conseguem manipular, do que eles conseguem separar. E quanto mais a gente reciclar, melhor para nós, para o meio ambiente e para as próximas gerações. Segundo projeto. Terceiro projeto que nós assinamos, foi assinado um termo hoje, parceria do Ministério Público do Estado de Goiás, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Comunicação e com a Secretaria de Educação. São grandes parceiros, não tem como a gente não falar, porque a pauta do meio ambiente pertence a todas as pastas. Todo mundo vive o meio ambiente. Então, a Secretaria de Educação assinou junto conosco a Secretaria de Comunicação e o Ministério Público, na presença do promotor Rony, chama Liga Cidade Limpa. É uma ação sobre a conscientização da gestão de resíduos nas escolas. Como separar corretamente os resíduos. Então, o próprio Ministério Público já fez toda a parte gráfica, o material, a arte de tudo que nós vamos usar, gibi, banner e tudo mais. E nós vamos adentrar nessas escolas e não só levar isso para as crianças, mas também para os professores e para os servidores daquelas escolas. Porque vai ter uma parte, um módulo de capacitação deles para que eles possam repassar essas informações para os outros. Então, não é só agir com as crianças, mas também com os servidores que estão naquele meio. Terceiro projeto. O quarto projeto,
muito importante, uma parceria com a SAI, Superintendência de Água e de Esgoto de Catalão, é a recuperação das nascentes do Samambaia-Pari, que é de onde vem toda a água nossa. Então, nós já levantamos 20 nascentes em 17 propriedades, em que precisa de nós fazíamos reparação naquela área. Então, nós vamos entrar com as mudas, a SAI vai entrar com o plantio, e nós vamos avaliar em loco cada situação para ver quantas mudas precisa, qual tipo de muda, se precisa fazer cercamento ou não. E isso é uma parceria com esses proprietários. Nós iniciamos hoje a parte de levantamento de dados para que a gente possa depois pensar futuramente até chegar, quem sabe, e é isso que a gente quer, no pagamento pelo serviço ambiental prestado. Porque a gente entende que não é só plantar. Plantar, daqui a um ano, o que vai virar aquilo? Você tem que manter, pelo menos por 3, 4 anos. E isso tem um custo, manutenção, acero, tratar praga e tudo mais. Então, esse custo a gente pensa em chegar ao pagamento pelo serviço. Estamos vendo a forma ainda, mas já iniciamos, já demos esse start para a preservação das nascentes do Ribeirão Samambaia-Pari, e esse programa a gente deu o nome dele de Rios. 4º projeto. E o 5º e último que nós lançamos hoje é uma recuperação de uma área degradada na área do nosso DMIC, o Distrito Mineiro Industrial. Tem uma APP lá em volta do córrego do Caçador. Então, é uma parceria HPE, Codego e Secretaria de Meio Ambiente com a Prefeitura, obviamente, para a recuperação dessa área onde serão plantadas mais de 450 mudas. Faremos a parte de cercamento também, para proteger mais uma nascente importante da nossa região. Então foram esses 5 projetos. Importante a gente estar destacando esse tema que eu particularmente acho muito caro, muito importante a gente estar discutindo, estar dando publicidade para isso, conversando, falando e orientando acima de tudo, porque às vezes as pessoas têm vontade de fazer alguma coisa, mas não sabem como. E às vezes, eu particularmente acho até um pouco tímido os órgãos competentes no sentido de fazer chegar até as pessoas, a população como um todo, para como ela pode participar. Então, são 5 projetos que eu estou entendendo que são ousados, mas assim, pela a força de vontade, pela a gana que está, né, para trabalhar, e como eu estou vendo o Zé Eduardo, eu tenho certeza que esses projetos todos serão desenvolvidos, e é Catalão, somos todos nós que vamos ganhar com isso. Eduardo, caminhando para encerrar, é importante demais esses projetos, e para o futuro, você vai estar acompanhando isso tudo, mas o que dizer para o cidadão, para quem está nos acompanhando, para que ele seja mais consciente, porque a gente ainda observa um certo grau das pessoas que não têm tanta consciência quanto a importância do meio ambiente, e como eu já ouvi, né, a nossa casa comum, o que dizer para essas pessoas e para elas estarem engajadas também nesses projetos? Bom, é importante dizer que a gente trabalha com orientação, com a conscientização. Nós temos o chamado poder de polícia. Nós podemos, obviamente, fiscalizar, multar, autuar. Temos essa parte um pouco mais coercitiva. Inclusive, temos a nossa patrulha ambiental, que tem funcionado 24 horas em todos os dias, mas a gente tem o principal papel de orientação. Então, para isso, temos ações importantes de educação ambiental nas empresas, nas escolas, em várias instituições, e deixamos as portas abertas da nossa secretaria para qualquer dúvida, demanda, reclamação, sugestão, porque às vezes a gente está aqui pensando um projeto, mas às vezes nós precisamos ouvir também quem está na ponta, né? Eu queria aproveitar aqui a fala, já caminhando já para o nosso final, para agradecer a todos os parceiros, a todas as autoridades que estiveram presentes na nossa mostra ambiental, a todos os colaboradores e servidores da Secretaria de Meio Ambiente, que é um time diferenciado, muito qualificado, nas suas ações de licenciamento, de fiscalização, de educação ambiental, de geoprocessamento, de projetos, o CETRAS, que é o Centro de Triagem e Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, e os nossos parceiros que estiveram presentes hoje, Mosaic, Cefac, CEMOC, Expande Urbanismo, Reserva Catalunha,
A SAI, uma grande parceira, não tem como falar de meio ambiente sem falar de água, esgoto. Tivemos presente a vigilância em saúde, os nossos parceiros, enfim, inúmeras pessoas que participaram, inúmeras empresas, o Conselho de Proteção e Defesa dos Animais. Nós fizemos uma feira hoje, nós conseguimos doar 8 cães. Parece pouco, mas não é para quem está na causa, sabe? O tanto que é importante cada um. Hoje a gente conseguiu doar 8 cães e gatos. O Centro de Castração, Polícia Militar, nós somos parceiros da Polícia Militar e do Corpo de bombeiros através da turma de Polícia Militar Mirim, Bombeiros Mirim, fizemos blitz ambiental. Enfim, foi um ótimo dia para a gente mostrar um pouco daquilo que a gente faz e do que queremos fazer. E a gente conta com o seu apoio. A comunicação é importantíssima para poder chegar para as pessoas, para chegar tudo que a gente pensa, tudo que a gente propõe e tudo que a gente de fato executa. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado mais uma vez por essa oportunidade, o tempo, o espaço. Estamos à disposição de todos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente para preservar esse bem tão importante para nós e para as próximas gerações. Bom, aproveitando a presença do secretário aqui, eu quero a opinião dele para algo que me desanima muito, me deixa chateado, por que não dizer irritado, com aquelas pessoas que acham que é normal, que é certo jogar aí nas ruas da cidade, principalmente nas saídas da cidade, sofá velho, descartando pneus, e a gente recebeu essas denúncias aqui, fomos atrás e vamos mostrar para você e também para o secretário. E a gente vai ouvir dele o que deve ser feito de forma adequada e o que tem de punição para as pessoas que, né, se utilizam aí dessa forma para estar descartando sofá e principalmente pneus e outros utensílios. Então, para começar, na tela, produção, olha só, essa imagem, aí assim está mais fechado, mas a gente já observa ali o descarte de um sofá. A pessoa não só, secretário, ela ficou satisfeita em jogar ao léu, jogar ali o sofá, mas também colocou fogo, né? E aí nesse tempo seco, tá realmente um perigo. Tem outra foto desse local? Olha aí, ó. Aqui a gente já tem uma noção mais exata. Próximo à linha férrea. Essa rua aí dá acesso a CTE, né? O Centro de Tratamento de Esgoto, ali próximo a Mitsubishi. Então, e ali a gente vê o quanto isso está dentro da cidade. A próxima foto, produção, essa aí ainda mostra ainda que não jogou só um sofá, mas vários outros entulhos que tem dentro de casa, simplesmente foi lá e jogou. Essa foto já dá uma dimensão, né, do quanto isso está dentro da cidade, ó. Ali é um antigo frigorífico, né? Ali a gente observa, inclusive, o Morro das Três Cruzes lá ao fundo. Então, tá aí, o secretário vai comentar sobre esse assunto agora, mas antes, nós fomos lá, né? Eu tive lá pessoalmente e quero mostrar para o secretário e para você, que está aí, ó, sobre o descarte agora de pneus. Na tela, produção. Do outro lado desses eucaliptos está a empresa Mitsubishi. E aqui, uma saída da cidade, o que acontece? As pessoas vêm simplesmente, depositam aqui, ó, pneus, os mais variados tipos, tamanhos, e essa aqui é uma realidade que infelizmente existe em Catalão. E aqui é a falta de consciência das pessoas que acham que isso aqui é uma coisa normal, simples e que pode ser feita. Aqui a gente observa o acúmulo de água, que é natural, né, se tratando de pneus. Olha aí. Tentar tirar essa água aqui. Tá, e, portanto, sem sensacionalismo, secretário, é algo que isso me irrita muito, ver o quanto tem gente que não tem um mínimo de consciência, né? Agora, qual é o tipo de sanção, que tipo de punição essas pessoas podem receber ao tomar esse tipo de atitude, secretário?
Excelente assunto, excelente pauta, que incomoda não só você, mas a todos nós. A gente vê a nossa cidade, que é para ser uma cidade bonita, cheia de lixo jogado nesses locais errado, incomoda. Você está andando na rua, você vê um sofá, uma cama, e isso é crime. É bom deixar isso claro, e é uma pauta da Secretaria de Meio Ambiente. Isso está dentro das nossas legislações. Nós temos penalidades severas, que chegam aí a R$ 25.000 de multa. Recentemente, há uns 15 dias atrás, autuamos uma pessoa descartando lixo em mata em lugar errado. Então, se isso for pego, nós temos várias câmaras na cidade, tem um sistema muito bom de câmara. E você, cidadão, que quiser denunciar, fique tranquilo quanto à questão da anonimicidade dos seus dados. Vocês podem fazer a denúncia para nós, procurar pessoalmente, pelo telefone, e-mail, tudo. A Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Infraestrutura e a própria Climaster, para que a gente agende e vá lá para te ajudar para retirar para você o resíduo. Se for uma coisa maior, assim, um sofá, uma cama, se você não tiver como levar até o nosso aterro. Agora, quem tiver a oportunidade de levar para o nosso aterro, deixar claro uma coisa aqui que a gente precisa desmistificar. Tem gente falando, não levo lá porque tem que pagar. Lá quem paga é aquele que gera resíduo constante, que é aquela pessoa que tem caçamba, que tem um disque entulho e que leva isso com certa frequência lá. Então tem previsão legal da cobrança. Agora, até 1 metro cúbico, uma carretinha, se você for levar lá esporadicamente, você fez uma pequena obra na sua casa, uma reforminha, sobrou alguma coisa, você pode e deve levar para o nosso aterro sanitário, não vai ser cobrado, deixar isso bem claro, a gente não cobra nada para você levar lá. E é o local correto para você descartar, porque você tira o lixo da frente da sua casa e joga na frente da casa do vizinho. Isso causa incômodo, isso enfeia tudo, a cidade. Então, é uma pauta nossa, nós vamos agir, se precisar, com severidade, mas a gente não quer chegar nesse ponto, a gente quer conscientização e orientação, para que a nossa cidade seja limpa, bonita. Afinal de contas, viver aqui é bom demais e Catalão tem tudo para ser uma cidade... Na verdade, eu soube até hoje, não sei se você vai ver essa notícia, que Catalão foi eleita como a cidade mais feliz, mais alegre para se morar em Goiás, né? E é a terceira em termos de economia, né? Então, enfim, Catalão é uma potência no coração do nosso Brasil e estamos aqui para fazer esse trabalho. Conte conosco, estamos à disposição. E agora eu vou pegar os contatos para poder passar para a nossa população. Enquanto você pega esses contatos, eu queria também informação sobre essa questão dos pneus. Também pode ser feito esse descarte lá, porque a gente sabe que isso tem muitas borracharias, muitas empresas também. Como é que funciona essa parte dessa reciclagem de pneus? E depois, quanto à questão de embalagens tóxicas, eu lembro que tem uma associação que toma conta disso, né? Isso está sendo gerido, há um monitoramento por parte da Secretaria do Meio Ambiente? Em relação a pneus, nós temos toda a logística reversa, tem uma associação que vem recolher os pneus, nós temos lá um local adequado, coberto, para guarda desses pneus até que eles sejam recolhidos. Então a gente recebe sim os pneus. Tá? E a gente sabe, isso aí todo mundo sabe o risco que é pneu solto. Água parada, dengue, isso aí já foi falado, a pessoa fala, não sabia, não tem como. A segunda pergunta sua? Em relação a embalagens de agrotóxicos. Tem um galpão específico. Tem uma associação também. Chama ARPA, né? Isso. E fica ao lado do nosso aterro. Mas isso é logística reversa das lojas que vendem os produtos chamados insumos agroquímicos, né? E aí quem vende é responsável pela geração. Eles constituíram essa ARPA, que é essa associação que recebe todo esse plástico, todos esses vasilhames nessa logística reversa. Então, assim, solução nós temos, o caminho adequado nós temos. Qualquer dúvida, nos procure. Nós temos nossa equipe lá capacitada para recebê-los, para tirar essa dúvida. Para fechar, então, os telefones de contato para que a população, as pessoas possam estar, né, se
havendo a necessidade, fazer uma denúncia ou até mesmo, né, sugerir, criticar, fazer alguma coisa, eu imagino que é através desses contatos. Quais são? Telefones fixos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 3441-1833, 3442-2502, e o da Patrulha Ambiental, que é esse que lida com as questões de poluição sonora, descarte irregular desses resíduos, maus tratos animais, é o 99972-2833. E também, pessoalmente, estamos lá à disposição todos os dias. Tá. Você acabou de tocar num assunto importantíssimo a respeito da legislação. O que mudou em relação à parte de pessoas que agridem e fazem maus tratos com animais? Na verdade, a lei de crimes ambientais, ela já prevê o que são maus tratos animais. Além de termos legislações federais, legislações estaduais, nós temos Código Municipal Ambiental próprio, e temos várias legislações de proteção de proteção e direito dos animais. E além disso, no ano passado, em 2023, tivemos um novo Código de Posturas, que também tem algumas previsões legais quanto a pode criar galinha, não pode, até quanto que pode, como que pode. Tudo isso temos no nosso Código de Posturas atualizado. Agora, maus tratos. Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é maus tratos, né? Mas você deixar o seu animal solto já configura maus tratos. Você passar o dia o animal ali sem água, comida, solto, na rua, isso já configura maus tratos. Então, e às vezes até você ter muitos animais em pouco metro quadrado também configura maus tratos. E é uma pauta muito importante nossa. Eu, como advogado e médico veterinário, tenho atuado muito nisso, fiz parte do Centro de Castração, de todo o projeto, estudo para o Centro de Castração. Catalão tem grandes diferenciais nessa pauta animal. É o primeiro município do nosso estado a ter um centro de castração público, que nesses 5 anos já castrou mais de 8.000 animais. Então, tudo que a gente pode fazer em termos de gestão para evitar maus tratos, para controlar o excesso de animais, nós temos feito. Temos buscado parcerias importantes com o Centro Médico Veterinário da Faculdade UNA, que tem um curso de Medicina Veterinária. Então, tem muita coisa boa, tem muito projeto saindo aí, não vou falar agora não, porque ainda está indo, caminhando, mas tem muita coisa boa para a gente falar para a nossa população e para o nosso meio ambiente. Muito obrigado, então, Zé Eduardo Barroso, secretário municipal do Meio Ambiente, participando conosco, dando os esclarecimentos. É um agente público e a gente fica feliz quando, né, esse agente público tem essa consciência de que ele é um funcionário público, é funcionário da população, seu funcionário, e vem aqui prestar esses esclarecimentos. A gente volta a qualquer momento com muito mais informações para você. TV Sudeste, a nossa região, se vê aqui.